Se eu te falar que existe uma solução para resolver o seu problema de compartilhamento de foto, que é simples, barato e que não requer muito conhecimento para implementar na sua congregação. É sobre isso que nós vamos falar no Worship Backstage de hoje. Então, vem comigo! Paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso Worship Backstage dessa semana. Então já aproveita, se inscreve em nosso canal, deixa o seu curtir para cima, tá bom? Deixa o seu botão de curtir. Curtiu para que esse programa chegue a mais pessoas que precisam saber dessa ideia. Além disso, deixa o seu comentário, isso nos ajuda de forma extraordinária. Você nem sabe o quanto é importante para nós saber se esse conteúdo faz sentido para você, se você está gostando, se você não está gostando, e o seu ponto de vista sobre esse assunto. Então aproveita, deixa o seu comentário aí. Se você não gosta de se manifestar muito, dá um emoji, dá um glória a Deus, dá um aleluia e coloca alguma manifestação aí que eu vou gostar e a gente vai retribuir com um coraçãozinho aí para você. E por último, mas não menos importante, não esqueça de compartilhar nos grupos do seu ministério, seja grupo de ministério de louvor, grupo de congregação, grupos que você participa no WhatsApp, no Telegram ou até mesmo no Facebook. Compartilha e faça que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam saber desta ideia de hoje, que eu tenho certeza que vai facilitar e solucionar muitos problemas que a gente encontra hoje. Bom, então, recados dados. Então vamos lá para a nossa conversa de hoje. Qual que é a nossa conversa? Deixa eu até pegar aqui minha anotaçãozinha. Beleza. Qual que é a nossa conversa dessa semana? Hoje eu tô, como eu comentei em um dos outros episódios do nosso Worship Backstage, eu tava com uma ideia de compartilhar com você. Vou descrever o cenário para você ver se você não se identifica com esse cenário e se esse cenário não é realidade na sua congregação. Vamos lá. Primeira coisa, muitas das vezes, né, quando você tem a possibilidade, vamos lá, vamos devagar. Se você tem a sua congregação pequena, média, ou até mesmo grande, eu acredito que algumas congregações grandes talvez não tenham pensado nessa ideia, mas vamos lá. Você tem a sua congregação. Se você tem um membro na equipe, e aí o que acontece? O que acontece? Muitas das vezes você tira lá, você vai participar do culto, e aí você é o cara da mídia de fotografia da igreja, você tira as fotos do culto, beleza, tirou as fotos do culto, e aí você tem que transferir as fotos da máquina, se você tiver máquina, para o computador, para aí separar as fotos boas das fotos ruins, tirando as fotos boas e ruins, e daí depois futuramente passando para a edição, e aí depois da edição separando as que vão ser aí postadas e entrar no planejamento, no cronograma de publicações da igreja, beleza, fechou? Beleza. Vídeos também acontece isso, porque tem que passar por uma edição prévia, beleza, fechamos? E aí, se você tiver câmera ou até mesmo celular, tudo isso você vai ter que transferir, né, para um computador, ou até mesmo se você já faz e já edita pelo celular, não tem problema também da mesma forma, mas o que acontece, algumas das vezes você quer de forma mais dinâmica, né, que, por exemplo, você é o cara da fotografia, é o cara que faz a fotografia e tem um outro irmão que cuida da parte das artes da igreja, da parte de parte gráfica, de design da igreja, que ele tem lá a paleta de cores, as fontes que devem ser usadas e o layout padrão da igreja, beleza. E aí ele quer usar as fotos novas da igreja para criar os novos cartazes, os novos banners, as novas artes, seja arte de cronograma da semana, seja arte dos próximos eventos da congregação. Então ele quer usar essas fotos. Aí acontece, o cara tem que pedir para você, aí você tem que transferir essas fotos, e algumas das vezes essas fotos não vão na qualidade máxima, né? Por exemplo, você tirou uma foto tem uma alta qualidade, quando você vai transferir pelo WhatsApp, mesmo que algumas das vezes você faça por documento, dependendo do tamanho da foto, dependendo da forma que a foto foi tirada e que o vídeo foi girado e gravado, ele não consegue ser transmitido, né, pelo WhatsApp. Aí algumas pessoas fazem uma outra estratégia, que eu posso entrar em detalhes futuramente, se você achar que é uma estratégia legal para você. As pessoas criam uma conta, né? Vou até compartilhar um pouco aqui com você. As pessoas criam uma conta no Google, né? Ou elas usam a sua conta do Google já existente, sobem para o Google Drive, especificamente aquele vídeo, aquela foto, manda o link para a pessoa baixa. Depois que a pessoa baixou, ele vai com o tempo vai tirando, porque se você não faz assinatura paga, você tem um limite ali de quantidade de fotos. E essa quantidade de fotos e vídeos briga com a sua própria quantidade de fotos e vídeos pessoais. Beleza? Então a gente está descrevendo o cenário. O cenário é esse. Esse aqui é um compartilhamento tanto para os outros departamentos da congregação, para que os irmãos postem as fotos da igreja, as fotos com melhor qualidade da igreja, né?
Os irmãos postem as suas próprias fotos, postem os seus próprios vídeos marcando o perfil da igreja em qualquer rede social, seja TikTok, Instagram, TikTok, Instagram e Facebook, né? Beleza. A ideia aqui é trazer compartilhamento fácil, com alta qualidade, tanto nos arquivos quanto nos arquivos, tanto nas imagens quanto nos vídeos. A ideia é essa. Então você tem um departamento, cara, que tira foto, que tem um aparelho melhor, pode ser um iPhone, beleza, tem um aparelho melhor da congregação, e aí você tem um cara que faz as artes. Algumas das vezes esse mesmo cara é um cara só. Mas, vamos nesse exemplo que eu tô dando, eu tenho certeza que você vai entender aonde eu quero chegar e como isso vai solucionar e revolucionar a forma de trabalhar na igreja. Vai ajudar o seu pastor, porque algumas vezes você pode até ser, aí ó, que veio essa ideia agora, você pode até ser um cara que tira foto e faz a mídia, né? Faz a arte da igreja. Mas algumas das vezes o pastor ele quer aquela foto. Por exemplo, você tirou uma foto do pastor e ele quer pegar essa foto para mandar a foto para uma outra pessoa em outra congregação para gerar a arte lá onde ele vai pregar, onde a igreja vai ser representada, onde ele vai representar a igreja em algum congresso, ele vai pregar, ministrar, dar palestra, etc. E aí existe todo esse vai e volta de fotos. Mas olha que interessante. A ideia é essa. De qualquer forma, você quer fazer um compartilhamento rápido, um compartilhamento onde todos têm acesso, onde você pode controlar a quantidade de pessoas, o que as pessoas podem ver ou não, o que elas podem fazer, se elas podem apagar, excluir, subir fotos, e trazer isso, ficar um pouco mais fácil a manipulação de arquivos. E aí isso pode expandir a sua imaginação, o seu limite para a sua imaginação, não tem limites. Então a ideia é essa. Você quer fazer um auto-compartilhamento. Como que a gente faz? Ou você assina, né? Ou você faz uma assinatura de um Google Cloud, do Google Drive, de algum serviço de assinatura em nuvem, para que você consiga armazenar todas essas fotos da congregação, todas essas fotos do culto, foto, áudio, vídeo, tudo isso junto num lugar só, e aí com o tempo isso vai aumentando o preço. Mas eu tenho uma ideia um pouquinho mais barata, e se você quiser que seja um pouco mais cara, mais gourmetizada, também dá para fazer. Qual que é a ideia, Jonathan? Para você que faz parte da mídia, para você que faz parte do Ministério de Louvor também é legal, pode ser interessante, tá bom? Qual que é a ideia? A ideia é um servidor NAS. Vou falar até devagar de novo. Servidor NAS. Eu não vou ensinar hoje como que instala, como que configura, como que faz. A ideia é a gente bater um papo sobre isso e eu te mostrar como isso pode facilitar a sua vida na parte teórica e te mostrar que isso é fácil de se implementar. O custo para você implementar isso na sua congregação não é alto, tá? Não vai elevar tanto o custo de consumo de energia na sua congregação, nem o custo de internet, porque provavelmente a maioria das congregações, ou boa parte delas, vamos fazer assim, boa parte das congregações já tem, já existe em internet, né? Então a ideia é a gente instalar um servidor NAS na nossa congregação. Como que é um servidor NAS? É NAS. Se você pesquisar no YouTube hoje, se você estiver me assistindo no YouTube, ou se você estiver assistindo no Spotify, você pode ir lá no YouTube ou pesquisar na internet como instalar um servidor NAS, como configurar um servidor NAS caseiro. Tem muito vídeo de como fazer isso, um passo a passo, explicando os equipamentos. É muito barato e muito fácil. Talvez você possa doar aquele computador velho. Olha que interessante. Por quê? Porque o servidor NAS vamos dizer assim, é um programa de forma mais simples para que você possa entender. Você que é da área de TI, você já pegou o que eu estou tentando falar. Mas você que talvez não seja, que é talvez a grande maioria do público que consome esse podcast, talvez você não pensou como isso pode ser bom para você. Vamos lá. Principalmente para o pessoal de mídia, né? Áudio, vídeo da igreja, isso é extremamente necessário, isso aumenta o fluxo de trabalho que eu tenho certeza que vai mudar da água para o vinho. A ideia é que um servidor NAS, a instalação dele seja fácil, simples, tá? Tem servidores NAS que você compra já pronto, né? Você já compra tanto equipamento, e aí você compra o equipamento depois dos HDs, tá? Porque basicamente o servidor NAS funciona como? Você vai pegar uma máquina, pode ser até uma máquina antiga, tá? Por isso que tem a parte gourmetizada, que é um pouco mais caro, tá? E a parte mais barata. A parte mais barata que eu tô tentando explicar para vocês é assim, você tem um computador velho, um computador antigo, tá? Na sua casa, e você pode até doar esse computador antigo para sua congregação. E aí você vai formatar esse computador antigo, instalar um sisteminha que provavelmente você já conhece, um sisteminha Linux, só que não é qualquer sistema Linux. Por isso que eu estou te pedindo para, depois que acabar esse vídeo, você pegar lá e procurar, porque tem muito tutorial
passo a passo, item por item, te pegando mão a mão, na sua mão e te levando como instalar um servidor NAS Linux de forma simples, fácil. Copia, cola, faz isso, baixa isso aqui, com os links tudo prontinho para você instalar. Você fez a formatação e a instalação de um servidor, de um sisteminha que se chama sisteminha Linux, apropriado para servidor NAS, pode ser tipo Casa OS, você pode pesquisar como que funciona Casa OS, Umbrella OS, tá bom? Você pode pesquisar também por esses dois termos. E aí você vai achar, como que a gente gosta de falar na área de tecnologia, um Home Lab. O que é Home Lab? Um laboratório na sua casa. E aí você vai transferir essa ideia para, olha que interessante, para a sua congregação e para a área de mídia da sua congregação. Por quê? Porque no servidor Home Lab, no servidor NAS, o que você vai conseguir fazer? Você vai instalar esse sisteminha, voltando ao nosso passo, você vai instalar esse sisteminha dentro desse servidor, dentro de um notebook antigo, talvez dentro de um computador antigo que você tem, aqueles bem antigão, vai dar para fazer, não precisa de muito. E esses computadores antigos, dependendo do computador antigo que você tiver aí, ele não consumirá tanta energia. Por quê? Porque o sisteminha Linux, que são feitos ou são baseados e pensados para isso, ele já tem a ideia de consumir menos energia. E outros componentes que normalmente ficam ligados full time ou o tempo todo em nosso computador, nesses casos não vai ficar ligado. Por quê? Porque você só vai ligar o quadradinho, a CPU, tá? Você só vai ligar o equipamento, então não vai precisar de tela, não vai precisar de mouse, não vai precisar de teclado, só vai precisar de mouse e teclado para configurar e instalar. Primeiro momento da instalação, acabou, tirou, nunca mais, se Deus quiser, você vai precisar usar, porque tudo é via rede, tá? Via internet. O termo técnico talvez não seja internet, mas vamos continuar, para que seja fácil para você entender. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar. Eu vou tentar explicar mais claro que eu puder. Caso eu não fique claro, a gente grava mais outro episódio do nosso Worship Backstage para tentar trazer clareza. Talvez eu traga aqui, compartilhando com você na tela. Ó, faça isso. O link é esse aí. Se você gostar, se você quiser, deixa um comentário aqui, comenta bastante. E aí a gente pode fazer dessa forma. Aí eu vou te mostrar passo a passo. Eu pego um computador antigo aqui em casa, né, e te mostro passo a passo como que a gente vai fazer para configurar esse servidor NAS, ou seja, esse Home Lab na sua congregação. Seria mais um Church Lab, né? Não sei se seria o nome certo disso, mas vamos lá, vamos continuar. E a ideia é essa. Você fez a instalação desse sisteminha, pensado em sisteminha NAS para servidores NAS caseiros. E aí o que vai acontecer, Jonathan? Instalei tudo bonitinho. Aí o que você vai ter? Você vai ter o espaço original do seu HD do computador, vamos supor que seja 500 GB, e aí você vai poder, o que você vai comprar mais se você doar o seu computador para a congregação? Você vai comprar HDs tipo de 2, 3, 5 tera, e aí com o tempo você vai aumentando a quantidade de HDs no seu sistema. Para quê? Para você aumentar a quantidade de espaço na nuvem pessoal da congregação, na nuvem particular da congregação. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai instalar alguns programinhas lá, que é fácil, é só um clique, é como se você instalasse mesmo um aplicativo na Play Store. Só que esse, em vez de ser um aplicativo do seu celular, você vai instalar um aplicativo no seu servidorzinho NAS. E aí lá vai ter os aplicativos próprios para imagem, próprio para compartilhamento de arquivos. E olha como que o negócio expande. Por quê, Jonathan? Porque aí, com a internet já instalada na igreja, você vai poder deixar aquele servidor lá na igreja. E aí tem duas formas. Tem um programinha que você, se você usa celular, você vai poder instalar ele, e depois que conforme você for tirando as fotos, ele já vai subindo essas fotos no servidor particular da congregação, da igreja. E aí o que vai acontecer? Em menos de 10 minutos, as fotos que você acabou de tirar já vão estar disponíveis no servidor. As fotos já vão estar disponíveis para o cara da edição trabalhar em cima dele. E aí, se não tiver o cara da edição, e se você for o cara da edição, depois que você separar e você mover para uma pasta específica dentro do seu servidor, a pessoa pelo celular, pelo WhatsApp, pela internet, pelo navegador, ela vai conseguir, você vai mandar o linkzinho para ela, ela vai conseguir acessar, e isso vai dar acesso à pasta das fotos prontas da congregação, as fotos que já foram autorizadas pela congregação, que já passaram pela sua edição e já estão prontas para serem postadas. E aí você vai poder compartilhar esse link no grupo da sua congregação, certo?
Aí você vai poder participar. Olha que coisa legal. Você vai poder compartilhar esse link no grupo da sua congregação, no grupo do WhatsApp, Telegram, etc. Você vai conseguir compartilhar e os irmãos vão poder baixar. E aí o pastor, ele não vai precisar te pedir, depois que você explicar para ele não vai precisar te pedir, porque é fácil, é como se fosse a galeria. Tem aplicativos que deixam tão fácil que fica parecido com uma galeria do celular. Aí o pastor vai conseguir ir lá direto, vai conseguir olhar as fotos e vai conseguir fazer a cópia. Aí ele não vai conseguir apagar, mas vai conseguir fazer a cópia, entendeu? Então você sempre vai ter um backup das fotos da igreja, você sempre vai ter backup dos cortes, dos vídeos, das lives, das gravações da igreja, tudo no servidorzinho NAS da sua congregação particular. E o custo de tudo isso, vamos lá. Se você doar o computador antigo que você tiver para a congregação, já não tem esse custo. Vai ter o custo do HD, né, dos HDs, para você fazer a instalação e instalar tudo isso no servidorzinho. Então, cada HD que você comprar vai ser o custo de comprar o HD. E o outro, o custo mensal disso vai ser a conta de luz e internet. Entendeu? Então, talvez, dependendo do seu computador, deixa eu ver se eu consigo pegar um computadorzinho aqui. Ó, esse computadorzinho, por exemplo, é bem antigão, e um computadorzinho desse aqui pode ficar ligado na sua congregação 24/7 e não vai gastar tanta energia. Porque um servidorzinho NAS instalado num PCzinho desse aqui não consome tanta energia. E aí é isso aqui. Aqui dentro você vai conseguir colocar um HD a mais, talvez dependendo do seu case, que é a caixa, né, da sua CPU, né? Dependendo do estilo dela, você consegue colocar 4, 5 HDs. E aí o que é legal dessa história? Colocando esses HDs, você vai conseguir mais espaço para sua nuvem particular. Então dá para subir os vídeos da igreja, subir os Reels, que aí a pessoa faz a gravação de tudo, aí em vez de passar para o computador, já sobe para o servidor, e aí já está compartilhado para toda a turma da edição, então já consegue baixar e já consegue começar a editar no mesmo dia, né? Não precisa esperar a pessoa chegar em casa para poder passar, dependendo de como que for a configuração, porque tem câmeras que já se conectam ao Wi-Fi, você já consegue conectar na mesma rede da igreja e já começa a baixar as fotos que você está tirando, as fotos que estão sendo tiradas e os vídeos que estão sendo gravados, eles já conseguem ir subindo direto para o mesmo computador, e aí a pessoa já consegue baixar, editar, compartilhar, o que você precisar, entendeu? Então é isso que funciona, aí vai tirar o problema da frente. Qual o problema da frente? O problema da frente é tipo, eu preciso daquela foto. Pô, quem tem o logo da igreja? Gente, não sei se você já passou por isso. Quem tem a imagem do último culto também. Você tem o fundo pro data show. Tal. Entendeu? Então, tipo, tudo isso fica centralizado no computador, no servidorzinho particular da igreja e não tem um custo a mais. Aí, isso vai facilitar o trabalho de todos os departamentos. Talvez a pessoa lá, a líder do Ministério Infantil, queira, eu quero pegar as fotos e postar no meu perfil particular as fotos do pessoal da igreja que o menino tirou e eu achei muito bonitinho. Eu queria pegar essas fotos e repostar no meu perfil, marcando a igreja. Aí você pode criar uma outra pasta ou dar acesso para algumas fotos específicas. E aí você manda esse link para o grupo principal da sua congregação e todos têm acesso às fotos. Entendeu? Aí você pode também, para motivar a cooperação das pessoas, você pode também pegar e mandar uma pasta, criar tipo uma pastinha dentro desse servidor. Imagina que é um computador mesmo. Só que esse computador vai estar compartilhado entre vários irmãos. E aí você vai controlar o acesso de quem pode apagar, quem pode subir foto. Olha que interessante, quem pode subir foto, vídeo e também quem pode apagar. E aí você pode fazer o quê? Criar uma pasta compartilhada, onde todos os irmãos que gostam de fazer aqueles vídeos, gostam de tirar foto, que queiram também mandar essas fotos, a pessoa também pode ir lá subir as fotos do culto no computador principal da congregação. E aí não vai ficar centralizado numa pessoa só, porque uma das vezes a pessoa teve algum problema com a igreja, o cara da mídia teve algum problema com a igreja. Por exemplo, você, o cara da mídia, ou um cara da mídia antes de você, tinha vídeo, tinha foto, tinha as fontes, tinha o plano o plano lá do perfil da marca, tinha tudo isso que foi desenhado e tal. Ele foi embora e levou tudo. E aí o pastor não tem mais contato com esse cara, ninguém tem essa imagem, não tem o logo original, não tem os perfis de cores, não tem as fontes originais, o nome das fontes, ou algumas vezes a igreja até pagou a fonte, só que aí o cara levou a fonte, entendeu? No computador dele não tem mais. Agora tudo isso fica centralizado no servidor particular da sua congregação. Então fica até bom para você,
né? Que você não acaba sendo passado como o malvado da história, ou se você também tá chegando, fica bom porque quando esse trabalho chegar e você pegar um trabalho desse, você vai ficar super feliz, porque tudo vai estar lá. Então, aí o pastor ou o responsável só vai te dar acesso como um editor, como um administrador, para você conseguir baixar as fotos, conseguir baixar o perfil de cores, conseguir baixar os logos oficiais da igreja, né? As versões preto, branco, as outras versões, entendeu? Baixar os fundos. Então fica muito melhor, o fluxo de trabalho funciona e você sempre tem todos os backups das fotos da congregação. Pensa nessa ideia. Essa ideia é top. Pensa nisso. Só imagina. Imagina se na sua simplicidade o quão isso melhoraria e aumentaria a qualidade do seu trabalho e da cooperação da congregação. Pensa nisso. Um servidorzinho, um computadorzinho, onde não da forma tradicional como você conhece o computador, mas pelo seu celular, você pegaria... Desculpa, gente. Você pegaria ali as suas fotos, você tiraria as fotos, e aí você poderia subir nesse servidor. Ao mesmo tempo que você pudesse subir nesse servidor, você teria condições de baixar as fotos do culto que acabou de acontecer, das fotos que já foram editadas, já estão prontas para serem postadas. Você já consegue baixar essa foto. E aí você já consegue compartilhar. E aí você pode mandar no grupo da sua igreja. A irmã já vai poder entrar como se fosse um site, mas não é um site, né? Mas de forma simples, para uma pessoa leiga, né? Ela vai conseguir acessar de forma simples. Você vai gastar o quê? 5 a 10 minutos no máximo para você explicar e ensinar a cada irmão de forma particular ou em grupo, explicando para ele de forma simples como ele pode ter acesso a todo o arsenal de fotos da congregação. E olha que interessante, isso vai ficando como legado. Por quê? Porque tem momentos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da nossa congregação. Eu tenho alguns backups, mas, por exemplo, se eu fosse embora da nossa congregação hoje, eu poderia levar as fotos, se eu fosse de uma pessoa de má índole, eu poderia levar as fotos e ninguém teria as fotos, por exemplo. Eu sei que alguns teriam, com certeza. Eu sei que se você estiver ouvindo, você é da nossa congregação, eu tenho certeza que você vai ter essas fotos. Mas se por algum motivo você apagar, se por algum motivo alguém quisesse as fotos, tipo, da construção da nossa igreja, sede, por exemplo, estaria lá. Por mais que eu tivesse levado, por mais que alguém tivesse apagado o celular, tivesse perdido, todas as fotos estariam lá. E aí, quando você fosse fazer a comemoração de 50 anos de ministério, 100 anos de ministério, tudo aquilo estaria lá, entendeu? Então, tipo, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo, tá bom? Hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de achar as fotos, das nossas fotos, na primeira reunião, das primeiríssimas reuniões do nosso Ministério da Visão em Cristo, entendeu? Mas não é porque, tipo, ninguém quer me dar. Mas uma das vezes é que as pessoas acabam não tendo. Porque vai, perde o celular, vai, perde a foto, vai, acaba pagando a foto sem querer. E aí o que acontece quando a gente tem esse servidorzinho, vai acontecer de que tudo isso vai ficar centralizado. Aí vem uma pergunta. Calma que a gente já tá acabando o nosso papo de hoje. Aí vem uma pergunta. Pô, Jonathan, nossa, essa ideia é sensacional. Mas e se o computador pifar? E se o computador quebrar? Ou se um HD queimar? O que acontece? Nesse caso, aí o que vai acontecer? Normalmente, quando você vai ver esses vídeos, eles recomendam que você tenha pelo menos 2 HDs, tá bom? Por quê? Porque a ideia é assim, tudo que tiver em um HD, o próprio sisteminha, ele vai copiar para o outro. E aí o que vai acontecer? Quando queimar um HD, você vai ter outro HD, uma réplica exata de tudo que tem no primeiro HD, entendeu? Por isso que o servidorzinho NAS, para a sua congregação, é a solução de todos esses problemas. Não é a solução perfeita, mas é uma solução barata, que vai ser mais barato de você pagar um servidor cloud, Google Drive, um servidor em nuvem para como que fala? Para continuar mantendo o acervo das fotos da igreja. E aí é legal que isso não fica centralizado em uma pessoa, não fica centralizado só no cara da mídia, ou algumas vezes fica centralizado só com o cara que edita os vídeos da igreja, porque aí o cara editou aquele vídeo bonitão da igreja, ele pode subir lá. Aí ele pode subir também o projeto dele lá, entendeu? Aí pode subir o projeto no DaVinci Resolve ou em outro programa. Então você pode criar uma pastinha focada com os projetos e aí vai ficar um backup lá dos projetos da congregação. Aí quando alguém quiser pegar aquele vídeo e fazer algo parecido ou usar aquele vídeo como referência e tentar achar o que foi usado, tá tudo lá. Pra quê? Pra outra pessoa usar. Você entendeu? E talvez você que tem uma equipe, né, que tem pessoal que usa foto e vídeo para mandar para as redes sociais, em um celular, aí tem outro pessoal, tem 1 ou 2 caras que trabalham com câmeras, estão ali trabalhando na igreja,
tudo isso, provavelmente alguém já chegou nessa ideia, né? Mas se não chegou, manda para essa congregação. Se sua igreja ainda não tem, e sua igreja, o seu líder de mídia ainda paga, a igreja tem esse custo, né, de forma mensal, anual, uma custo exorbitante de algo que, se você parar de pagar, já não é mais seu. Então, a ideia é essa, ficar com posse dos seus arquivos digitais. Então, tipo, tem essa forma, de forma simples, com um servidor ou com um PC antigo que você tenha, tá bom? Tem essa forma mais simples. E aí, como eu falei no começo, também tem a forma gourmetizada. O que é essa forma gourmetizada? Se você pesquisar comprar servidor NAS, o servidor NAS tem, eu acho que da Intelbras, tem da Logic também, se não me falha a memória. Eu posso estar errando os nomes, mas você pode me corrigir aqui embaixo, tá? Mas aí você vai comprar, ele é um PCzinho bonitinho, que já tem um espaço certinho para colocar os HDs, e nele já vem um sisteminha praticamente tudo configurado. E aí você só vai entrar nele pelo navegador da internet, pelo Google Chrome, pelo navegador que você usa. E aí, entrando nesse servidorzinho, você só vai instalar o aplicativo que você quer. Tipo, eu quero aplicativo de compartilhamento de arquivos, eu quero o aplicativo de gerenciamento de arquivos, aqui que vem, normalmente já vem com padrão, né? Aí eu quero um aplicativo da foto, mas aí você pode instalar o que você quiser, isso que eu queria dizer. E aí vai estar tudo fácil, tudo simples na sua mão, e aí é um pouco mais caro, tá? Por exemplo, eu já vi assim, de memória, talvez eu possa estar errado nos números que eu estou passando, mas a base é de mais de R$1.000 para cima, tá? Para você comprar só a carcaça com o servidorzinho já instalado, tudo bonitinho, e aí você vai ter um custo adicional, que vai ser o custo adicional dos HDs. Então, tipo, você pode comprar HDs específicos para servidores NAS, são um pouco mais caros. Por que eles são um pouco mais caros, Jonathan? Eles são mais caros porque eles são pensados para durar o maior tempo possível. Servidor HDs normais para computador, aqueles HDs de disco, eles têm uma vida útil normal. Então a gente já compra sabendo que em um período ele vai acabar se desgastando e vai acabar quebrando. Normal. Isso é normal. Queimando, quebrando, isso é normal. Só que esses de apropriados para servidores NAS, eles têm uma durabilidade algumas vezes o dobro, dependendo da situação, até o triplo do tempo. Eu posso estar errado em algumas informações específicas, mas eu não quero ser muito técnico aqui para que essa ideia morra e você pense, nossa, é muito difícil para mim. Não, nego, não é difícil. É uma coisa simples, fácil. Talvez você tenha uma igreja de 200 membros, 100 membros, e aí tem um irmão lá que faz as fotos, fica com todas as fotos da igreja. E algumas das vezes você pensa em uma ideia legal, ou você quer ficar tudo centralizado, aí você divide as suas fotos particulares com as fotos da congregação. Tudo isso facilita, porque você sobe tudo um servidorzinho lá, num PC que vai ficar na igreja, ligado lá 24 horas, e aí acabou, morreu o assunto. Você tá lá, se estiver no trabalho, ou estiver na sua casa, ou estiver com tempo livre, você pode simplesmente acessar do seu computador particular da sua casa o computador que está lá na igreja. E aí baixar as fotos, ver os vídeos, e aí editar, e depois subir, né, os projetos para lá. Meu, é uma mão na roda, você vai ver que vai ser uma coisa legal. Você já pensou nisso? Porque normalmente fica essa briga. Ah, eu queria tal foto, alguém tem essa foto. Ou eu queria tal logo, alguém tem esse logo. Ou eu queria tal arte, alguém tem essa arte. Ou eu queria esse negócio, alguém tem esse negócio. Ah, eu queria aquele vídeo do corte do pastor. Eu queria aquela pregação. Algumas vezes você músico e quer deixar, olha que interessante, outra ideia, por isso que eu falei para os músicos também. Ou você é músico que faz os seus VS e aí você quer deixar esses VS como legado para a congregação, também você pode pegar o seu projeto no Reaper, na sua DAW preferida e subir esse projeto no servidor NAS e deixar lá. Você pode tanto mandar os arquivos prontos, quanto também subir o projeto. E aí você, às vezes, você esqueceu o seu computador, mas tem um outro computador de alguém lá, você, em vez de não conseguir mais usar o seu VS, você simplesmente baixa o seu projeto, abre o seu projeto e toca o negócio lá, como se nada tivesse acontecido. Então é sim uma mão na roda. Eu espero que você imagine essa possibilidade de você ter o seu próprio Google Drive, de você ter o seu próprio Google Fotos dentro da igreja, de você ter o seu próprio Google Docs dentro da igreja, onde você vai poder editar, compartilhar, pedir assinatura dos irmãos, e os irmãos vão poder fazer a assinatura de documentos como a autorização de imagem, a autorização de imagem de criança. Tudo isso fica assinado, porque tem aqueles programinhas hoje em dia que você pode assinar de forma virtual, eles são identificados, são reconhecidos como programas
reconhecidos por cartório quando você vai apresentar alguma coisa na justiça, entendeu? Eu tenho certeza que você na sua vida já assinou documentos totalmente de forma digital. Então é a mesma coisa, só que fica tudo guardado com você. Você pode guardar essas cópias, documentos, algumas vezes a pessoa dentro da igreja, documentos de tesouraria, documentos de ata da igreja, documentos importantes para a congregação, fica tudo centralizado nesse servidorzinho. E aí, como eu disse, sempre vai ter a redundância, né? E aí eu não quero entrar numa forma técnica, mas pode ter, tipo, 2 HDs de espaço e um terceiro de redundância. E aí tem tudo isso, entendeu? Você vai conseguir manter guardado todos os arquivos da sua congregação de forma segura, vai gastar bem menos. E os arquivos, o melhor de tudo, os arquivos vão ser exatamente seu. O arquivo vai ser da sua congregação. Então, se você acabou seu trabalho lá por algum motivo e está saindo da congregação, tá tudo bem. Você vai sair com nesta área, nesse departamento, você vai sair de forma tudo tranquilo. Ninguém vai se sentir lesado nessa parte. Não sei qual é o motivo que você possa sair da sua congregação, mas exatamente nessa parte ninguém vai se sentir lesado, porque todos os documentos, todas as fotos, todas as mídias vai estar lá no servidor da igreja. E aí é um ótimo lugar para você ter o acervo tanto de mídia da igreja, de documentos da igreja, que aí tanto o pastor quanto as pessoas que precisam ter, tá? Que aí já é outro assunto, né? Mas basicamente tanto o pastor e as pessoas que precisam ter acesso às mídias, aos documentos importantes da igreja, vão ter acesso aos documentos importantes da igreja na hora e quando precisarem. Entendeu? Essa é a ideia de hoje. Então vai acabar na sua congregação tem problema. Ah, Jonathan, me manda aquela foto. Ô, irmãozinho, me manda aquela foto. Porque vai estar tudo disponível dentro dessa congregação. E gostou dessa ideia? É uma ideia top, eu tenho certeza. Né? Então espero que você tenha gostado. Comenta aí se você precisa de ajuda. Se você já implementou, já tem isso na sua congregação. Fala para os irmãos como é fácil. Comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que os irmãos vão gostar dessa super ideia. Outra coisa importante que eu quero fechar aqui antes de fechar o nosso worship dessa semana é que importantíssimo, se você gosta desse nosso trabalho, por favor, considere financiar esse trabalho, tá bom? O link tá aqui na descrição, você pode ser um membro apoiador financia esse trabalho, tá bom? Então a gente tem muitos custos, eu quero trazer bastante pessoas, eu quero criar outros programas, a gente pode melhorar a qualidade de vídeo, a qualidade de áudio dos nossos programas, eu quero tudo crescer. Para nós crescermos, a gente precisa de investimento. Então invista nesse departamento que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? A partir de R$10 por mês você já pode nos ajudar investindo nesse departamento. E aí você tem acesso a conteúdos exclusivos, a gente tem colunas semanais, toda semana, sobre um assunto importante, interessante, áudio, mídia, coisas legais, então você pode, por favor, dar uma olhada aí e pensar em apoiar esse projeto, tá bom? Esse foi um podcast. Eita, falei bastante. Esse foi um podcast que é oferecimento da nossa comunidade evangélica Visão em Cristo, com parceria da nossa rádio Visão em Cristo, tá bom? Considere dar uma visitada nesses links. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Jonathan e esse foi mais um Worship Backstage dessa semana. Espero que você tenha gostado desse assunto. Te espero semana que vem, tá? No próximo episódio, todos os domingos, meio-dia, a gente tá aqui, meio-dia, 1h, nós estamos aqui no Spotify e no YouTube falando sobre mídia, falando sobre ministério, falando sobre worship, né? Sobre os bastidores da oração, tudo que envolve isso, áudio, mídia, projeção, iluminação, ensaios, escalas, a gente fala de toda essa parte que envolve a parte de pessoas que são voluntárias para fazerem o culto acontecer, tá? Auxiliar no culto, né? Auxiliar no desenvolvimento do culto. Espero que você tenha gostado desse episódio, que o Senhor nos abençoe e essa ideia frutifique na sua cabeça, tá bom? Espero você até o próximo programa, querendo Deus. Tchau, obrigado, gente.